Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia sobrenatural, recalcado, sacudido e transbordante pela glória de Deus, aleluia. Muito feliz de estar aqui com você mais uma manhã, amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém? Hoje é 1 Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação a Cristo. Amém. Nossa, que presença. Eu tô aqui embriagada nesse amor. Amém. Hoje, quando estava ceando, eu senti um amor que explodia muito grande no meu coração. Pensa num amor assim que estava explodindo no meu coração. Uau. Glória a Jesus, é esse amor que nos constrange, é esse amor que nos move. Tá apaixonado, apaixonada. Eu acordo, gente, assim, eu acordei de madrugada, eu já falo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, seu lindo, seu maravilhoso. E eu vou dormir também, eu falo, Jesus, eu te amo. Você também é assim? Você expressa esse amor assim? Amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada, adorando o Cordeiro, o único que é digno de toda honra, glória, poder e exaltação. O Cordeiro. Ah, se você soubesse como ele é precioso, o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Uau! Que presença. Glória a Jesus, toda honra e glória. Shalom, shalom, Thaís e Thalia, né? Tem uma criancinha aí nesse ventre. Glória a Deus. Shalom, Érica, shalom, Marlécia, shalom, Vanessa, shalom, Thaís, shalom, 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 Valquíria. Gente, shalom para todos vocês, amém? Glória a Deus. O apóstolo está ausente das orações, ele está para a fazenda, gente, lá. Não tem internet, é até complicado ele falar comigo, mas já ele volta, já chega o final de semana agora, amém? Tô sentindo falta dele. Ele tá lá pra fazenda, volta só final de semana. Glória a Deus. Estamos aqui a todo vapor, glória a Jesus. Gente, vocês não têm noção, tá? Como eu tô gerando esse encontro da escola. Olha, eu só vou dizer algo pra você. Vai acontecer algo muito sobrenatural. Vai acontecer algo assim, avassalador. Tá? Tá sendo gerado 7 horas de oração, né? Pela escola. Todos os dias. Né? Oração na madrugada. Teve já um 24/7. Queridos, vai ser algo sobrenatural, sobrenatural. Amém? Se preparem, tá? Se preparem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Abram comigo 1 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 4. Gente, eu vou falar para você. Pela primeira vez, nós estamos alcançando um nível de maturidade espiritual muito grande por causa do conhecimento. Então, o último evento foi a escola. A gente teve um primeiro lá atrás, com 300 pessoas, e foi sobrenatural. Depois nós tivemos a conferência, que foi mega grande. Depois nós tivemos a escola, com 700 alunos, né? Isso que não foi todos os alunos. Mas o que eu quero dizer para você? Quando você vai maduro, você estudou comigo 3, 4 meses, é diferente de você só ter ido num evento. Você foi com jejum, você foi preparado, você foi
Você tá entendendo? É muito diferente, é muito diferente. Então agora, a maioria dos meus alunos que é avivalista, eles já são da escola de Libertadores. Então vocês estão indo com um outro nível de bagagem para esse evento. Então a explosão, porque gente, é o conhecimento que manifesta a glória de Deus. Não adianta a gente só jejuar e orar, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender. Porque se você entender, a glória de Deus, ela é manifestada de forma violenta. Amém? Gente, vai ter a conferência, sim, só que nós só vamos fazer o lançamento daqui uns dias já, tá? Mas vai ter sim, tá? A gente já reservou lá, certo? Só que primeiro a gente tá fazendo assim, uma coisa de cada vez, porque é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, a gente não quer fazer bagunça, tá? Então assim, fechando agora a inscrição da escola, abre a inscrição da conferência, que é em junho, 27, 28 e 29 de junho, tá? Certo? Conhecimento, gente, é buscar a palavra de Deus, mas existe aceleramento de conhecimento. Às vezes vamos supor, você fala, eu vou estudar os dons espirituais, eu por mim mesmo. E você estuda, e você até entende. Quando você pega um mestre, uma pessoa que domina aquilo ali, e ela te pega mastigado, ela pega na sua mão e te entrega, às vezes você acelera o tempo de 3 anos que você ia estudar até chegar àquele nível de conhecimento, e coisa de 1 mês você aprende algo que você sozinho às vezes ia aprender em 3 anos, tá? Então quando a gente acessa um conhecimento de alguém que já mastigou aquilo ali, sabe te explicar de forma fácil, porque às vezes, queridos, muita coisa tem que vir por revelação, tá? Então o conhecimento ele manifesta o reino. Então você pega alguém que domina aquele assunto, ele traz para você mastigado, você fala, meu Deus, eu estudei isso aqui, parece que agora que eu estou entendendo, mas por quê? Porque alguém com a unção de mestre pegou aquele conhecimento de forma fácil, certo? Pegou aquele conhecimento de forma, né? Pega um conhecimento que às vezes é complicado e explica. Então, o conhecimento é você ler a Bíblia, é você jejuar, é você orar, sim, mas quanto estudar, queridos, manifesta o reino. Estudar, porque aí você expande a manifestação do poder de Deus. Amém? Vamos orar pra gente começar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Pai, apresentar cada um dos teus filhinhos, venho apresentar essa live, venho apresentar todos que fazem parte, Pai, desse ministério, Pai, dessa oração na madrugada, todos que são meus alunos, Pai. Pai, se manifesta aqui através do teu doce Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então é assim, queridos. Por exemplo, vocês falam assim, apóstola, eu tô 3 meses seguindo você, 6 meses, 1 mês, e eu rompi o que eu não rompi em 20 anos. Mas é por quê? Porque você começa a aprender coisas que antes você não sabia. E aí você começa a me escutar falando e você começa a entender. Tem uma unção sobre a minha vida de pegar o que é complicado e mastigar e te entregar de forma fácil. E o Senhor me deu metodologia. Se você não sabe, eu sou médica, tá? De profissão. E na medicina, a gente aprende muito a estudar assim, ó. O que é isso? Quem causa isso? Como que resolve isso? Qual que é o diagnóstico diferencial? Então, por estudar muito dessa forma, eu sempre quis trazer tudo para vocês dessa forma. Gente, qual que é a definição? Como se classifica? O que faz? Como que resolve? Então, eu acredito que eu apliquei muito aquilo que eu aprendi em medicina, falando, ministrando, entregando as coisas mastigadas, sabe? E aí vocês acabam acelerando, vocês acabam rompendo, porque o conhecimento manifesta o reino. Amém? E Deus tem dado uma graça. E é Ele, isso é dom dele, pertence a Ele, amém? Glória a Jesus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 4. Agora, Paulo aqui, queridos, vai continuar, tá? Descendo o cajado. Vocês estão gostando, né? Eu queria ministrar outra coisa, o Espírito Santo falou, ministra dentro do que você está lendo, tá? Ministra dentro do que você está lendo, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui do primeiro verso ao segundo verso, tá? Relacionamentos de Paulo com Coríntios.
Coríntios, queridos, é a igreja local, é o povo local, certo? Então vamos lá, verso 1, verso 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Acabei de falar isso para vocês. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Então aqui, Paulo está dizendo que nós devemos ser mordomo dos mistérios de Deus, nós devemos ser fiéis, nós devemos ser leais, tá? E eu vou falar uma coisa para você. Eu estava falando isso ontem, eu estava ministrando aqui, umas meninas estavam aqui em casa, eu estava ministrando elas ontem aqui. Tem um requisito que Deus ama, e se eu fosse você, eu anotava. O requisito é fidelidade. Assim, queridos, fidelidade é parecida com a fidelidade que você tem com seu esposo, tá? E fidelidade não é só não fazer algo errado, não é só não trair a confiança. Fidelidade é fazer com que o outro sinta-se seguro em relação a você. Deus sabe que Ele pode confiar em mim. Deus sabe que nada vai me tirar da presença dEle. Ele sabe que eu posso ir até num lugar hostil. Ele sabe que aquele lugar ele não me contamina. Ele confia em quem eu sou. Porque eu já mostrei para Ele, provei para Ele que Ele pode confiar em mim. Então, Deus, Ele espera de nós a fidelidade e a lealdade. Então, queridos, quando a gente casa, ou quando a gente está num relacionamento, existem pessoas que gostam de provocar outra, no quesito de, para outra se sentir insegura. Olha, tem um monte de gente me olhando, né? Mas a verdadeira fidelidade, a verdadeira lealdade é o outro sentir paz e segurança em relação a você, independente. E Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer esse tipo de posicionamento, tá? E nós somos o mordomo dos mistérios de Deus. Ou seja, nós carregamos a palavra de Deus, os mistérios de Deus, ok? Vamos continuar aqui do 2. Vamos aqui agora, tá? Ok. Do 2, né? De um encarregado, espera-se que seja fiel. 3. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Ou seja, Paulo está falando, eu não estou esperando validação de nenhum de vocês. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Paulo está falando, nem mesmo o que eu penso sobre mim é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um uma devida aprovação. Paulo está dizendo assim, ó, somente Deus, filho querido, tem direito de julgar. Nem eu mesmo posso estar julgando, tá? Então, um verdadeiro juízo, queridos, pertence a Deus. Nós devemos evitar qualquer tipo de julgamento precipitado. Nós devemos, queridos, parar de ficar julgando e às vezes tem você fica olhando o cisco pro olho do irmão enquanto tem uma madeira, um tronco inteiro dentro do seu olho. Queridos, saiam dessa posição de justo juiz, essa posição é só de Deus. Saiam desse lugar de ser o justo juiz, saiam dessa posição. Parem de julgar uns aos outros. Para de ficar medindo. Eu falei isso para vocês. Como que o outro faz, como que o outro prega, se o outro tá rompendo, se o outro não tá. Se nós começássemos a cuidar da nossa vida, você não tem noção, tá? Então, Paulo, ele ensina, tá, que o julgamento humano não tem valor absoluto. Não tem valor, queridos. E é somente o julgamento de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Toma muito cuidado na sua parentela. Toma muito cuidado na sua igreja. Toma muito cuidado no ambiente que você está inserido. Muito cuidado com o julgamento. Muito
muito cuidado, ok? Porque exatamente, a Shirley colocou aí, com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, amém? Agora vamos continuar do verso 6 em diante. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderam a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Olha que forte. E se tudo que temos de Deus, por que nos orgulhamos como se fosse uma dádiva? E aqui, Paulo está advertendo sobre o orgulho e a autossuficiência, tá? Então, Paulo vai repreender agora os coríntios, porque eles estão se vangloriando pelo conhecimento que eles têm, se vangloriando por aquilo que eles são. E, gente, tudo isso é dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Então, quando você falar assim, olha, Deus tem me dado, é Deus que tem te dado. Então não seja autossuficiente porque eu sou assim, não. É Deus que tem te dado essa graça, é Deus que tem te dado. Então temos que tomar muito cuidado com o orgulho e a autossuficiência, tá? Eu sou insubstituível. Isso que não funciona sem mim. Se eu não estiver, entendeu? Então assim, nós precisamos, tá? Tomar muito cuidado mesmo, tá? Com a autossuficiência e com o orgulho, certo? E a lição principal aqui, entre o 6 e o 7 é: todo talento, querido, toda habilidade, toda dádiva, todo dom foi Deus que te deu. Foi Ele que colocou sobre você. Amém? Foi Ele que te deu, foi Ele que colocou sobre você. Então, quando você for falar que tem algo, você fala, olha, Deus me deu uma graça. Olha, Deus tem me concedido algo. Que eu nem merecer, eu mereço. Mas Deus eu tenho buscado, Ele tem me favorecido. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o orgulho, queridos, quem estudou agora o Apocalipse, eu sei que a mente de vocês ainda está sendo dilatada lá do Apocalipse. Vai ter o 2, eu já decidi a data, acho que o lançamento entre hoje e amanhã. Se preparem. Vocês não estão entendendo, não. Eu estou orando, pedindo já ao Senhor que prepara. A mente de vocês foram ofendidas agora no Apocalipse 1. Foi ou não foi? Eu vou abrir o grupo lá para vocês hoje de novo, tá, gente? Acabei esquecendo, fechei lá o grupo para mandar as coisas para vocês, tá? Então, olha o que a Karina falou. Ninguém é insubstituível, ok? E nós precisamos aprender isso. Ninguém é insubstituível. E, gente, se tem uma coisa, tá, que eu aprendi eu não sou insubstituível neste ministério onde Deus está me usando. Se eu vacilar, Deus vai pegar, vai me tirar e vai colocar outra pessoa, às vezes incapaz. Vai levantar e vai colocar no meu lugar. Então nós não podemos orgulhar, nós não podemos ficar soberbos com nada, porque tudo que é feito por causa da unção e da glória de Deus, ok? Então eu sempre tive essa consciência, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui do 8 até o 13 agora, tá? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam? Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para pessoas como para anjos. A nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente
com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa e somos pacientes com quem nos trata, com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo e como o lixo de todos. Então, Paulo aqui está desabafando e está falando que os coríntios, eles estão agindo como reis, eles estão agindo, tá, como soberbos, eles estão agindo, ou seja, como se eles estivessem reinando, enquanto os apóstolos estão sofrendo perseguição, desprezo, humilhação, tá? Então aí Paulo vem ironizar aí essa parte. E aí ele diz assim que os coríntios, eles estão vivendo satisfeitos, tá? Enquanto os apóstolos são tratados como lixo, são tratados como escória da sociedade. E muitas vezes, queridos, a gente não entende porque tem pessoas que estão buscando o Senhor e parece que a vida dele está uma maravilha, que está tudo certo. Mas eu quero que você entenda, o evangelho genuíno, ele tem perseguição. Queridos, o evangelho genuíno, ele ofende as pessoas. Ele ofende, tá? Então Paulo aqui está ironizando, ele está desabafando, porque aqueles cristãos ali em Coríntios estão se achando com o rei na barriga, estão se vangloriando, estão dizendo, olha, aqui nós somos muito sábios, aqui nós somos muito ricos, certo? E esse não é o foco do evangelho. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento que você se começar a viver em Cristo genuinamente, sua casa se levanta contra você. Sua família, pessoas próximas. Todo o tempo alguém se levanta contra você. E nós precisamos entender que o evangelho genuíno, tá? Ele traz perseguição. Ele ofende religiosos. Quando você começa a viver de um modo, às vezes você vai ofender o teu pastor, você começa a ofender alguém ali que está te vendo. Por quê? Eu gosto sempre de enfatizar isso. Quando a gente tem uma empresa, eu já tive cuidando de uma das empresas do meu pai. Quando vem um funcionário que trabalha bastante, trabalha bem, esse funcionário ofende quem não estava trabalhando. Então vamos supor que eu tinha 10 funcionários. E eles estavam ali fazendo as coisas empurradas com a barriga. Aí de repente chegou um funcionário novo que começou a mostrar serviço. Esse funcionário, ele começa a ofender porque o fato dele fazer mais ou fazer com excelência mostra quem não está fazendo. E isso acontece dentro desse meio cristão. O fato de nós orarmos na madrugada ofende a igreja que não ora. E eles podem começar a falar, não, mas não precisa orar de madrugada, para que tudo isso? O fato de nós viver jejuando ofende quem não jejua. Não, mas não precisa jejuar tanto assim não. Por quê? Às vezes o pastor tem preguiça, ele não sabe, ele não tem fome disso. O fato de nós fazer um devocional todo dia ofende quem não faz. O fato de você fazer algo ofende. O fato de você estar orando, o fato de você estar jejuando, o fato de você estar lendo a Bíblia ofende quem não está fazendo do seu lado. E se diz ser espiritual. E diz ser, que é religioso, é cheio de Jesus. Aí vai falar, você é muito fanático, diz que fica louco buscando. Gente, não fica não, tá? Esse evangelho aqui, quanto mais você busca, mais você desprende da matéria aqui, mais você desapega. Mais você não tá nem aí para as coisas daqui. Busca, mergulha, nada. Amém? Então, Paulo está ironizando isso aqui nessa parte, amém? Agora vamos do verso 14 ao 16, tá? 1 Coríntios, verso 14 ao verso 16. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los, meus filhos amados. Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo. Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores.
É forte, né? Então aqui Paulo, olha o que o Paulo está dizendo aqui. Olha, gente, eu estou aqui para corrigir, eu estou aqui para exortar vocês. Vocês não têm muitos pais espirituais, vocês não têm muitas pessoas que se importem com vocês, tá? Então, olha, eu vou dizer aqui para você a característica de um pai e uma mãe espiritual. Não é alguém que fica te lambendo, não, tá, gente? Não é alguém que fica no WhatsApp com você, não. Pai espiritual é quem te dá alimento espiritual, através de Cristo Jesus. Muitos de vocês sonham comigo, apóstola, você veio no meu sonho, me ensinou a orar aqui em casa. Apóstola, a senhora apareceu aqui e fez uma oração, fala assim no sonho, né? Isso é porque eu estou fazendo na sua vida um papel de mãe espiritual. Você tem se alimentado daquilo que eu tenho entregado, você tem orado comigo. Às vezes você tem outra denominação, mas quem aparece no teu sonho para falar com você, para dar instrução para você, para botar a mão e impartir unção, é ali a minha figura. Por quê? É aí, isso mostra a paternidade, a maternidade. E às vezes você nem fez, nem é membro do nosso ministério, mas você, por associação, por alimentar dessa fonte, Deus me coloca lá no sonho representando paternidade ou maternidade, tá? Então isso então aqui Paulo, ele tá exortando, Paulo tá falando, gente, eu não quero envergonhar vocês, mas eu tô querendo corrigir vocês, tá? Embora tenham muitos mestres por aí, tem muita gente pregando para vocês, mas foi eu que gerei vocês. E, gente, eu vou falar uma coisa pra você, é decepcionante, sabe? Hoje o apóstolo tava falando. Tem muitas pessoas que rompem, sabe? Cresceram, saíram do marco zero pra hoje ter uma unção violenta, sabe? E são pessoas que, assim, você fala assim, meu Deus, olha o que Deus fez. E muitas vezes você vê a pessoa desligando, saindo, porque, sabe... Você fala assim, meu Deus, a pessoa pegou, aprendeu tudo e agora, né? A pessoa fala, eu tô desligando, eu tô saindo. Frustra a gente, porque você fala, meu Deus, a pessoa aqui aprendeu tudo comigo, né? Você gerou aquela pessoa ali, né? A gente fica, um pai e uma mãe espiritual fica triste, né? Então, a gente tem que honrar todas as pessoas que nos trouxeram conhecimento, todas as pessoas que, né, que nos caminharam conosco. Então, eu sou uma pessoa hoje que eu estou construindo algo espiritual sobre a sua vida. Eu estou te dando alimento para você aplicar e transformar a sua vida. Porque não adianta você escutar, se alimentar e não aplicar, certo? Mas antes de mim, uma outra pessoa deve ter sido usada para te colocar num nível antes desse. E a hora que você falar assim, aqui com o apóstolo, acho que não tem mais o que alimentar. Você talvez vá para uma outra pessoa se alimentar aí, mas sempre honre a fonte, honre as pessoas. Sabe, o pastorzinho lá que foi através dele que a sua vida foi ganha para Cristo. Aquele que caminhou um tempo com você. Como que honra, apóstola? Orando, sempre nomeando, falando, olha, esse pastor aqui foi o pastor fulano de tal que me ganhou para Cristo. Depois eu caminhei com essa pastora aqui que foi uma bênção na minha vida. Queridos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu lembro até, olha, eu sei qual foi o pastor que converteu meus pais, que daí trouxe a conversão para minha casa. Eu sei a pastora, né, quando eu estive estudando, que pegou ali na minha mão, que caminhou comigo. Então nós precisamos aprender a honrar, porque foram sacerdotes que por um determinado tempo nos alimentaram espiritualmente. E queridos, se vocês honrar, queridos, não é ficar babando, não, honrar, queridos, tá? Honrar é você falar, olha, eu tô aqui hoje porque o pastor Zezinho me ganhou para Jesus. A pastora Mariazinha, ela que esteve ali, ó, cuidando de mim quando... Então, isso é honrar, é reconhecer, amém? Tá? Agora, eu sei que tem exceção para tudo, né? Então, vamos continuar aqui a partir do 17, tá? Vamos continuar aqui a partir do 17. Por isso, enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas e em qualquer lugar aonde vou. Então aqui,
Timóteo, né, é enviado para animar eles, para guiar eles, né, para reforçar, para exortar, para falar para eles o verdadeiro padrão, para falar para eles, ó, vocês têm que continuar jejuando, vocês têm que continuar orando. Olha, Paulo faz isso, Paulo faz aquilo, certo? Então, queridos, eu quero hoje que vocês entendam, tá? Sempre pega aquilo que é bom e aplica na vida de vocês. Pega aquilo que é bom, e aplica na vida de cada um de vocês. Se um líder espiritual, eu ou outro, te ensinar que você tem que jejuar, que você tem que isso for bom para você, continue fazendo. Continue se posicionando. Não leia a Bíblia só porque eu tô lendo aqui com você, mas você sabe que isso é bom para você, você precisa continuar lendo. Não jejue só quando eu jejuar, porque você precisa começar a construir sua vida de jejum. Não ore só quando eu fizer uma campanha, a tenda de Davi. Gere isso, aprenda a gerar isso na sua vida, aprenda a ter o seu tempo com Deus, porque é só assim que Deus vai te libertar, que vai te curar completamente. Amém? Não basta, queridos, eu só ensinar, é preciso demonstrar exemplo. Você que é líder, não basta você falar para o teu povo que eles têm que jejuar, você tem que jejuar. Não basta, querido, você falar para o teu povo que você está educando. Ah, mas apóstolo, eu sou só líder de uma célula, mas se os teus discípulos verem você jejuar, eles vão jejuar. Se eles verem você pregando, eles vão começar a pregar. Se eles verem você, queridos, dedicado na oração, eles vão orar. Por que tem igreja fria espiritualmente? Porque o líder não jejua, o líder não ora 1 hora por dia, o líder não lê a Bíblia, às vezes nunca leu a Bíblia inteira. Por que o nosso ministério é avivado? Porque tem oração todo dia. Por que tem palavra todo dia, tem alimento todo dia? Nós temos 2 cultos na Global por semana, um que é só para membro e o outro que é geral. Mas tem palavra, queridos. A gente faz praticamente um culto toda madrugada. Um culto, e agora tá assim, tá orando das 21 até as 3h50. Faz a ceia, tem um louvor e depois vem aqui pra live e tem a palavra. Isso é um culto, queridos. Isso agora foi vigília. Então, queridos, aí isso ofende aquela história da empresa. Isso ofende quem não tá fazendo. Isso ofende pastores que não estão posicionados. Isso ofende, porque aí chegam lá e falam, ah, pastor, aquela mulher lá, ela ora, ela jejua. Ah, não precisa de tudo isso não. Ofende. E tem gente que não quer tomar como exemplo e falar, vamos começar. E aí prefere falar mal, porque às vezes se posicionar é mais difícil. Então é mais fácil falar mal e apontar do que se posicionar e começar a fazer. Amém? Gente, existe um culto aqui, a Global Fire, né? Nós temos os membros. Toda segunda é só para membros. A gente faz cobertura espiritual. Ontem a pastora Camila trouxe uma palavra poderosa. Aí na sexta é culto geral, é culto aberto, tá? Então vamos lá, prestem atenção. Agora vamos continuar a partir do 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não, alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Olha só que forte. Mas eu irei logo, e se o Senhor permitir, eu não verei essas arrogantes, então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se tem de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Eita, olha o que Paulo está... Paulo aqui está fazendo uma advertência contra a arrogância dos líderes do ministério, ali de Coríntios. Paulo está fazendo uma advertência, queridos, porque eles andavam cheios de orgulho, achando que podia agir sem prestar conta, podia fazer o que eles queriam. Aí Paulo está confrontando aqui cada um deles, baseado, tá? Paulo está confrontando aqui, dizendo que o reino de Deus não é baseado em palavra vazia, mas em poder, em manifestação sobrenatural. Paulo está dizendo assim, vamos ler aqui de novo. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que eu não irei mais visitá-los, mas eu irei.
e logo, se o Senhor me permitir. Então vereis se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Paulo está dizendo assim, aí, muitos de vocês estão arrogantes, estão se achando, tá? Cheios de orgulho. Mas eu vou ver se vocês estão baseados só em palavra vazia ou se tem o poder de Deus, tá? Então o verdadeiro evangelho não é apenas discurso, queridos. O verdadeiro evangelho não é apenas uma teoria. O verdadeiro evangelho, queridos, tem que ter transformação na vida da pessoa que evangeliza. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho de Cristo tem que transformar sua casa, tem que transformar seu casamento, tem que transformar o seu lar, tem que transformar a sua personalidade, o seu caráter. Porque se não estiver transformando, você está mal posicionado. Porque a culpa não é de Jesus. Se esse evangelho não está transformando a sua vida, a sua casa, é porque você está mal posicionado. É porque você não está aplicando. Às vezes você está recebendo a palavra, mas não está aplicando. E queridos, não é fácil. Não é fácil passar pela transformação. Então Paulo aqui está advertendo, tá? Tá trazendo advertência. Então, queridos, o verdadeiro evangelho não é discurso apenas. Queridos, tem que ter transformação. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia tentar representar alguma coisa por um determinado tempo. Só que se eu não fosse aquilo, isso não ia subsistir, isso não ia continuar. Porque ninguém consegue tentar se manter em algo que não é. Você pode tentar vestir uma máscara por algum tempo, mas você não consegue ficar com ela o tempo inteiro. Põe isso na cabeça de vocês. Então, queridos, quando a transformação é genuína, tá? Quando a transformação... Eu tô no verso 20, tá, gente? Quando a transformação, ela é genuína, Deus, ele muda para sempre. Eu já fui muito orgulhosa, eu já fui muito arrogante, eu já fui muito soberba, eu já fui muito metida pela condição financeira dos meus pais. Então, meus pais são ricos, né? E eu não tô falando aqui com soberba, tô falando que eles vêm, meus pais, né, economicamente são, né, posicionados, são empresários. Então, eu, por causa do que eles têm, né, muito tempo atrás, eu me achava a rainha da cocada preta, a filha da rainha de Sabá, entendeu? O meu pai isso, o meu pai aquilo, entendeu? Então Jesus teve que me moer, falar, ei, quem que você tá achando que você é? É o seu pai, não é você não. Você vai ter que ralar muito, filha. Então, queridos, Jesus me tratou. Então, muita gente está apegado a essas coisas vãs do mundo, certo? Mas a transformação genuína, queridos, tá? A transformação genuína. Gente, eu tô lendo e tô explicando para vocês, tá bom? Agora eu vou ler o verso 20, tá? Eu tô lendo meu rascunho aqui, gente. Que eu rascunhei aqui o que eu ia falar em cada estrofe, amém? Cada pedacinho. A transformação genuína, ok? Ela vem e ela é verdadeira. Tem gente que às vezes até tenta falar que é transformado, tá? Mas o que acontece? Com o tempo a máscara cai, certo? Com o tempo a máscara cai, tá? É desse jeito, é dessa forma. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora vamos para o último verso, 21, certo? O que vocês escolhem? Devo ir com uma vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Eita! Olha o que Paulo está fazendo. Eu devo ir até vocês com amor ou com correção? Com amor ou com chicote? Paulo deixa bem claro, né? Paulo, ele vai deixar bem claro aqui que ele vai vir para exortar eles. Mas e aí, Paulo vai fazer essa pergunta para eles aqui. O que você escolhe? Eu devo ir até vocês com uma vara para castigá-los ou com amor e o espírito de mansidão, tá? Então, Paulo, ele traz aqui esse confronto para esses cristãos que estão aqui em Coríntios, tá? E Paulo está dizendo assim, olha, vocês não devem andar dessa forma.
Vocês não devem andar em arrogância, vocês não devem andar soberbos. Eu vou até vocês e vocês vão ser exortados. Vocês vão ser confrontados. Vocês vão ser ministrados. E queridos, glorifiquem a Deus por ter alguém que fala a verdade para você. Por alguém que mostra para você o que realmente faz sentido. Por alguém que chega para você e fala, olha, você está muito almático. Foca no reino, foca em Jesus. Ei, você tem que ir na igreja para buscar Cristo. Então vocês têm que glorificar o nome do Senhor quando houver alguém que fala a verdade para você e não que fica massageando o seu ego, ok? Então, queridos, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil estar na posição de líder, não é fácil conviver em comunidade. Então, assim, aqui Paulo, você vai ver, ele está exortando o quê? Cristão, ele está exortando discípulos, ele está exortando líderes, ele está exortando pessoas. Então, vocês viram a partir do versículo, do capítulo 1 de Coríntios, que Paulo está com um chicote, ó. Gente, isso. Amanhã Paulo vai confrontar a imoralidade e orgulho, tá? Então nós, queridos, nós temos, tá, que aprender a ser ministrados. Nós temos que aprender a pegar a palavra e falar, eu realmente preciso melhorar nisso, eu preciso colocar em prática, certo? E um pai e uma mãe espiritual, genuíno, é quem te dá alimento, é quem te incentiva a buscar Jesus. E não quem fica lá como psicólogo, querido, deixa eu falar uma coisa pra você, psicólogo tem aí na esquina. Queridos, vou falar uma coisa pra você, tem coisas que é você que vai ter que colocar em prática. Você já sabe que é errado, você já sabe que não pode fazer. Então, queridos, tem coisas que você tem que melhorar, você tem que melhorar. Por exemplo, tem gente que precisa melhorar, vamos lá, o casamento. Então tem que colocar em prática. O amor, a gentileza, né? Então, assim, às vezes tem o esposo que quer que a esposa melhore, mas é ele que tem que melhorar. Ele que tem que começar a dar esse passo. Então, queridos, todo tempo nós temos palavras de crescimento, nós temos palavras para sermos pessoas melhores. O problema é que nós não aplicamos, nós não melhoramos, queridos, só existe resultado na mudança de comportamento. A palavra de Deus vivifica, ela abre a sua mente, mas é você que precisa posicionar e falar, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais lidar com essa situação assim. Eu não vou mais entrar nesse cativeiro de ferida. Eu não vou andar mais dessa forma, mais dessa outra. Certo? Nós precisamos, tá? Nós precisamos hoje tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Tomar, queridos, nosso fardo, queridos, o evangelho é negar a si mesmo todo dia. Não é um evangelho fácil. Se eu falar para você, olha, vai ser docinho você seguir Jesus, eu estarei mentindo para você. Desde, querido, que eu posicionei em Cristo, não é fácil seguir Jesus. Todo dia, queridos, é um sacrifício. Você acha que eu não estou cansada das madrugadas? Eu dou aula, queridos, de 6, de 7 horas. Quinta-feira agora eu tenho aula, sábado tem aula. E a minha vida é aquela loucura. E tem hora assim que, como a gente é da madrugada, chega no dia, você não tem disposição. Às vezes você até dorme no dia, mas você não tem. Então você vai ficando cansado, você vai ficando fadigado. Mas é por um tempo que eu sei que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. E eu estou na posição por causa dele. Não é? Querido, ninguém consegue fazer isso para se aparecer, não, tá? Ninguém consegue fazer isso para falar, não. Tem que ter um incentivo do céu para você estar nessa posição. Para você estar aí, ó, todos os dias. Não é fácil. É cansativo. Então, o que eu quero dizer aqui para você é, continue, faça. Não desista, queridos. Não pegue tudo que você conquistou em Cristo e jogue fora porque você está decepcionado com o pastor fulano, com o pastor Beltrano, porque o irmão da igreja não te agrada. Ah, queridos, o culto é para Jesus. E eu vou te dizer algo, eu já estive em muitas igrejas. Não existe ninguém perfeito, pastor perfeito, não existe. Agora, Jesus é perfeito e o meu combustível tem que ser Cristo. Se não for Cristo, queridos, eu estou buscando de maneira errada.
Então nós precisamos entender. E outra, você precisa aprender, buscar Jesus sem depender de ninguém. Nós começamos a buscar Cristo dependendo de um líder, dependendo de uma casa espiritual, dependendo porque ali, o que acontece? As ovelhas vêm machucadas, feridas, com vícios, com feridas. E aí o pastor, ele, com a palavra, ele vai tratando essa ovelha, ele vai ministrando, essa pessoa vai sendo curada. Só que chega uma hora, essa ovelha, ela tem que se tornar um leão na presença de Deus. E esse leão, ele tem que começar a correr atrás do alimento, a se posicionar. E a ter a sua vida espiritual de rotina, a começar a ser igreja, sem depender de ir na igreja. Nenhum pastor vai falar o que eu estou falando para você. Eu não estou falando que você não deve ir na igreja, mas você tem que aprender a ser igreja sem depender de igreja. Tem gente que só consegue buscar Deus se for na igreja, se tiver um culto. Tem gente, querido, que não sabe orar sozinho em casa, que não sabe fazer um devocional sozinho, só consegue fazer se for no culto, só consegue, queridos, e você é uma ovelhinha, coitadinha de você, que se esse pastor sair, você cai. Agora, a pessoa que se tornou igreja, pode acontecer qualquer coisa, essa igreja pode fechar, o pastor pode ir embora, pode acontecer, ela pode mudar de cidade, ela continua buscando Jesus todo dia, porque agora ela se tornou dependente em Cristo, ela findou raízes no Senhor. Lembra que eu falei ontem? Tem gente que finda raízes em pessoas, e se você findar em pessoas, você vai decepcionar, e qualquer coisa você vai querer abandonar, e falar assim, ai, eu tô chateado, magoado. E deixa eu falar uma coisa pra você, o foco é Jesus. Então Paulo está tratando isso aqui. Paulo está tratando isso aqui desde o primeiro capítulo. Então nós precisamos, queridos, lançar fundamentos sobre a rocha, lançar alicerces sobre Cristo, para a gente depender dele. Queridos, eu recomeço no meu ministério 1000 vezes se eu quiser. Eu recomeço o que o Senhor me deu 1000 vezes, do zero. Por quê? Eu estou findada nele. Eu sei o que existe sobre mim. Eu sei o que eu gerei com Cristo. Mas você tem essa confiança? Queridos, eu não dependo de um local para ser igreja, para buscar Cristo. Existe uma igreja transbordante dentro de mim, que é onde eu busco, é onde eu louvo. Então Deus quer que os verdadeiros adoradores se levantem em espírito e em verdade. Que os verdadeiros adoradores venham estar posicionados todos os dias na presença do Senhor. Então, de verdade, vamos viver esse evangelho genuíno. Vamos viver, queridos, vamos parar de viver, vamos sair só da teoria. Tem gente que está todo o tempo, só fala teoria, mas não faz a prática. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você mostra, mas você põe em prática. Queridos, a teoria todo mundo pode falar, agora demonstrar com ações é mais difícil. E o evangelho, querido, sem ações não é evangelho. A sua forma de viver tem que ser uma pregação viva. A sua forma de falar, a sua forma de se posicionar tem que ofender quem não está fazendo. Tem que ofender, queridos, aquele que está morno e ofende. A Bíblia vai dizer que nós quando estamos firmes na presença, nós temos um cheiro desagradável para quem está perecendo, para quem não está posicionado. Mas para quem está na mesma sintonia de fé, para quem está no mesmo caminho, nós temos um cheiro agradável, um cheiro de mirra, tá? Lá não fala cheiro de mirra, é eu que estou colocando. Tá? Então, de verdade, queridos, deixa eu falar algo para você aqui. Não olha para a igreja, não olha para o pastor fulano, não olha para a irmãzinha lá que persegue você dentro daquela igreja. Olha para Cristo. Porque se você, toda vez que se decepcionar, quiser abandonar o local, quiser abandonar, o diabo vai saber como te tirar de todos os lugares. O diabo, ele sabe o nosso ponto fraco. Apóstola, mas e aí, o que eu faço? Eu tenho um ponto fraco. Jejua e faça com que esse ponto fraco não seja mais fraco.
Que essa legalidade não se torne mais legalidade. Então, se você tem uma debilidade emocional, fala, Jesus, me cura nessa área. Eu fico fazendo dependência emocional nas pessoas e o diabo acaba entrando por aí, e aí eu acabo me frustrando, e aí eu acabo fazendo transferência de, às vezes, deixar a sua presença porque alguém me magoou. Então, Jesus, tira esses pontos fracos. Vai jejuar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos aprender a ser forte emocionalmente. E só tem uma coisa que vai moldar você: solitude e jejum. Jejum, você tem que matar a sua carne. Quando você mata a sua carne, quer um jejum para Deus transformar a sua alma? Tira o açúcar. Tira o açúcar total da sua vida. Fala, Deus, eu vou fazer um propósito. Na verdade é uma renúncia. Fala, Deus, eu vou fazer um propósito. Eu vou jejuar, eu vou me abster de açúcar. Trata todas as mazelas da minha alma, tira toda insegurança, tira todo ciúme, tira, Senhor Deus, todo sentimento de rejeição, de inferioridade. Fala, Senhor, me tira. Agora, o segredo é andar em solitude. E solitude não é andar sozinho, mas é passar tempo consigo mesmo. Esse ano é um ano que eu tirei para andar em solitude, mas para buscar mais a Deus, para orar mais, para jejuar mais, para estar mais com Ele, para ler mais a palavra, para mais estudar. Porque a minha vida já é uma correria. Então tem tempos que o Senhor me leva para a solitude. Tem tempos que o Senhor fala assim, filha, eu estou te trazendo para um tempo de solitude. Parece solidão, só que é um tempo que é gerado com Deus. E para Deus te curar das mazelas do seu coração, você tem que entrar na solitude. Então, quando eu me posicionei, no meu primeiro ano, o Senhor tirou todo mundo de perto de mim, meus amigos do mundo, falou, olha, você não vai dar com esse povo. E aquele ano foi um ano que eu andei com o Espírito Santo. Jesus me tratou, Jesus me curou, Jesus me moldou, mexeu nas minhas emoções. E você precisa, queridos, se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo. Seja ministrado no seu coração, na sua alma. Então, Jesus, eu tenho problema com ciúme. Jesus, eu tenho problema de dependência emocional. Jesus, eu tenho problema com inferioridade. Jesus, eu tenho problema de todo o tempo estar achando que ninguém gosta de mim. Então, você abre com Jesus isso e fala, Jesus, me cura. Eu quero ser uma pessoa saudável para mim poder viver em comunidade com pessoas, sem ficar ofendido, sem ficar achando coisa em lugar que não tem. Então, nós precisamos, queridos. Por que eu falo isso para você? Porque, queridos, desde quando eu comecei a ter ministério, eu vejo muitas pessoas entrando nesses cativeiros. Por quê? O coração não está em Cristo, a raiz não está na rocha. Vem porque precisa, mas acaba se apegando às pessoas, acaba se apegando ao irmão fulano, ao irmão ciclano. Então nós precisamos, queridos, lançar fundamento, lançar raízes sobre a rocha que é Jesus. Tá? Aprendam a buscar Jesus sem depender de ninguém. No começo a gente depende, porque ali um sacerdote é uma voz profética que está te dando direção. Mas com o tempo você precisa aprender a caminhar independente, tá? Independente. Se tem ali uma igreja para você ir, se não tem. Tem gente que me pergunta, apóstolo, eu tô sem igreja, mas eu busco em casa. Eu tô desviada de jeito nenhum, gente. Gente, tem muita gente que tá dentro da igreja e tá desviado. Você ir a uma igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Você estar congregando ali 2, 3 vezes por semana não é sinônimo de você estar posicionado na presença de Deus. Estar na presença de Deus é alguém que tem relacionamento com Deus todos os dias. É alguém que chama o Pai todos os dias, é alguém que ora todo dia, alguém que não peca, é alguém que fica, Senhor, eu me perdoa, Senhor, ontem eu pequei, mas eu quero pedir perdão, Pai, me corrige, Jesus. Então, queridos, o que adianta? Tem muita igreja cheia, mas de gente desviada. E tem pastor que não vai falar isso pra você. Porque para ele, o fato só de você ir na igreja já é alguma coisa. Não, queridos, não é só ir na igreja. É estar em Cristo. Estar em Cristo é ter relacionamento com Ele todos os dias. É orar, é jejuar, é buscar, é falar, Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso melhorar nessa área.
Então, queridos, não sejam pessoas só de cumprir protocolo. Eu, por muitos anos, eu só fui na igreja, mas eu não estava em Cristo. Estava completamente desviada. Você sabe quando que eu encontrei Jesus de verdade? Em 2016, que eu falei: Jesus, chega de ser hipócrita, eu vou te buscar de verdade, eu vou começar a orar, eu vou começar a ter uma vida genuína e verdadeira na tua presença. Então nós precisamos hoje nos posicionar, ser a igreja genuína, ser a igreja verdadeira, ser a igreja que busca o Senhor de todo o coração. Paulo está desde o primeiro capítulo aqui de 1 Coríntios, tá? Paulo está desde o primeiro capítulo exortando a igreja, exortando os irmãos, falando: gente, facção, divisão, vocês que acham isso, que acham aquilo. E nós precisamos, queridos, tá? Nós precisamos aprender a estar em Cristo por Ele. E não pelo fulano, pelo botano, não porque lá na minha igreja é legal. Não, você tem que estar em Cristo porque Jesus é lindo, porque Jesus é perfeito, porque Jesus é o seu Messias, Ele é o seu único e suficiente Salvador, porque você ama Deus sobre todas as coisas, porque você ama estar perto do Espírito Santo. Queridos, você tem que buscar Deus por quem Ele é, e não pelo lugar, não pelo intermediário. É igual eu falei pra você, eu sou apenas um instrumento do Senhor. Só isso. E você? Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Mas Jesus, Ele é soberano. Ele que vai dar o crescimento, Ele que vai dar tudo o que você precisa. Então, meus queridos, se você é uma pessoa que ainda é muito dependente de outras para buscar Jesus, começa a gerar. Por isso que eu falei, este ano é um ano de vocês começar a gerar a tenda de Davi. Vocês começar a ter o tempinho de vocês de oração. Vocês oram na madrugada, é 1.200, agora tá 1.000, hoje foi 1.400 pessoas ali na oração. Tem dia que é 2.000 pessoas. Vocês estão orando, mas tem alguém orando. Mas a oração que importa é a que você faz todo dia, 10 minutos, 15 minutos. É essa oração que o Pai deseja, porque é aí que é o relacionamento, é o seu relacionamento genuíno. Então, Paulo vai dizer aqui, eu vou ver se vocês é só teoria ou se tem poder de Deus mesmo. Eu vou ver se vocês são tudo isso. Queridos, falar que está em Deus é uma coisa. Agora, ter ações que está em Deus é outra. Falar que está em Deus, que está em Cristo, todo mundo pode. Mas a sua vida ser uma pregação viva, é difícil. É muito difícil. E eu vou dar um segredo para vocês, que o Espírito Santo me ministrou. Se você tem dificuldade ainda de estar em certos lugares, se você tem dificuldade de estar posicionados de certa forma, deixe esse lugar por um tempo até Jesus te tratar. Deixe esse lugar por um tempo até Jesus te tratar. Então, no começo, quando eu me posicionei, Jesus pediu para mim me afastar dos meus amigos do mundo, porque eu estava num processo de libertação e não tinha como eu caminhar com eles, porque o santo não mistura com o profano. Jesus estava me santificando, me limpando, e aí meus amigos tudo no mundo. Então Jesus falou assim: olha, você ainda não tem maturidade para evangelizar eles e você influenciar. A influência deles hoje ainda é maior sobre a sua vida. Então é tempo de você abandonar hábitos, alguns costumes, alguns lugares, até eu te forjar. Então pega essa visão, até você estar pronto, até você estar irrepreensível, não tem como sair da presença de Deus. Porque enquanto você estiver vulnerável, o diabo vai fazer de tudo para te tirar desse lugar. Amém? Certo? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus.